Vamos analisar hoje uma aliança que pegou todo mundo de surpresa, uma parceria que está mexendo com as estruturas da América do Norte e que tem potencial para redesenhar o comércio global. É uma virada no tabuleiro geopolítico que pouca gente esperava. Para a gente entender direitinho como chegamos nesse ponto, eu separei a história em 5 partes. Vamos começar pelo acordo em si, que, olha, foi uma surpresa e tanto para todo mundo. Pensa na cena. Dia 16 de janeiro de 2026. Depois de anos de relações assim congeladas, de muita tensão diplomática, o Canadá e a China simplesmente anunciam para o mundo uma nova parceria estratégica. Assim, de repente. E no centro desse acordo histórico tem uma troca bem direta. O Canadá vai mandar para a China um dos seus principais produtos agrícolas, a canola. E em troca, a China vai exportar para o Canadá sua tecnologia de ponta em veículos elétricos. E não é pouca coisa não. O acordo permite que entrem no mercado canadense quase 50 mil, isso mesmo, 49 mil veículos elétricos feitos na China. Dá para imaginar o potencial disso para transformar a indústria automobilística de lá? Mas o ponto que realmente vira o jogo aqui é a mudança radical nas tarifas que eram cobradas sobre esses carros. A tarifa, que era de 100%, quer dizer, era praticamente proibitiva, feita para barrar a entrada desses carros, ela despenca para só 6,1%. É como se tivessem aberto a porteira, sabe? De repente, o caminho está livre. E do outro lado, a China também faz a sua parte. Ela responde cortando drasticamente as tarifas que cobrava sobre a canola do Canadá. Para os agricultores canadenses, essa notícia foi uma vitória gigantesca. Tá, mas aí fica a pergunta. Por que justo agora? Depois de tanto tempo de relações ruins, o que mudou? Para entender o porquê dessa aliança, a gente precisa olhar para a relação do Canadá com o seu vizinho e, tradicionalmente, seu maior aliado. Pois é, a chave para entender essa parceria toda está na pressão cada vez maior que vinha dos Estados Unidos. Essa linha do tempo aqui conta bem a história. A decisão do Canadá não foi do nada, foi o resultado de anos de pressão. Começou lá em 2018, com a prisão de uma executiva da Huawei a pedido americano. Depois, em 2024, o Canadá seguiu os Estados Unidos e impôs aquela tarifa de 100%. Aí a coisa ficou feia entre 2025 e 2026, com ameaças diretas e tarifas pesadas dos Estados Unidos. E a resposta? Em janeiro de 2026, o Canadá vira o jogo e assina com a China. Então, fica bem claro, né? Essa parceria com a China foi um movimento calculado do Canadá. Uma jogada para tentar sobreviver economicamente e, principalmente, para diminuir essa dependência tão grande dos Estados Unidos. É claro que um anúncio desse tamanho ia causar um rebuliço, e foi o que aconteceu. As reações foram imediatas e fortes, tanto dentro do Canadá quanto do outro lado da fronteira. Dentro do país, a crítica foi dura. O líder de Ontário, que é o coração da indústria automobilística canadense, bateu forte, dizendo que o governo estava abrindo as portas para uma invasão de carros chineses baratos e que isso arriscava o acesso das próprias montadoras canadenses ao mercado americano. E nos Estados Unidos, a visão do governo foi bem direta, quase uma advertência. O secretário de Transportes disse publicamente que achava que os canadenses iam se arrepender e muito dessa decisão. Mas, quando parecia que as críticas só aumentavam e que a posição dos Estados Unidos estava clara, uma voz surpreendente apareceu com uma opinião completamente diferente. E foi uma reviravolta e tanto. Numa contradição direta com o que a equipe dele estava dizendo, o próprio presidente Trump veio a público e deu total apoio ao acordo, falando basicamente, é isso mesmo que ele tem que fazer. Se dá para fazer negócio com a China, tem que fazer. Imagina a confusão que isso não gerou. Essas mensagens totalmente conflitantes pintaram um quadro de uma política externa americana caótica, imprevisível. Ninguém, nem aliados, nem adversários, sabia mais qual era a posição oficial. Ok, então vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior. O que um único acordo comercial como esse realmente significa para o resto do mundo? Muitos analistas viram isso na hora como um desafio direto à doutrina Monroe. Sabe, aquela política americana super antiga de tentar manter as potências de fora longe das Américas? Será que essa política chegou ao fim? No final das contas, parece que a estratégia americana foi um verdadeiro tiro pela culatra. A ideia era pressionar o Canadá para ficar longe da China, mas o resultado foi que a pressão empurrou o Canadá direto para uma parceria com a China. Aconteceu o exato oposto do que se pretendia, mostrando que a influência dos Estados Unidos tem limites, mesmo na sua própria vizinhança. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. Quando o seu maior e mais antigo aliado se torna, na verdade, um risco para a sua estabilidade, para onde um país pode correr? Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver no canal.
Até a próxima!